O contrário também é verdade. This is a journey into sound. Bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Nesta conversa temos uma convidada muito querida há muitos falpianos, a professora Ana Neiva. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. De nada. Ainda que bastante familiar a muitos dos que nos ouvem, devido sobretudo à sua experiência enquanto docente na FAUP. Nesta conversa entusiasma-nos particularmente a simbiose entre a arquitetura e a curadoria, que está bastante presente e define bastante os seus projetos e obras concretizadas. De facto, é interessante reconhecer o discurso delicado com que articula estas duas áreas numa espécie de narrativa de mediação. E, se calhar, o exemplo mais próximo que temos aqui das suas obras pode ser o projeto Petit Folie, que, em frente à Casa Cor-de-Rosa da Faculdade e em conjunto com outras instalações, na beira do Rio do Porto, configura o contexto, interfere na cidade e redefine um novo espaço na cidade. E nesta lógica, e tendo em consideração os seus trabalhos curatoriais e expositivos, talvez comece por perguntar qual acredita ser o verdadeiro papel de um curador de exposições, enquanto intermediário entre o objeto e o observador. Boa pergunta. Eu creio que o papel de um curador de arquitetura pode ser, e é, aliás, muito multifacetado em função dos objetos e do público com que está a lidar. Por isso, um curador pode ser uma pessoa que consegue descodificar a arquitetura para o público em geral e, portanto, comunicar em largo espectro, de algum modo. Isso é importante para a disciplina porque permite envolvê-la na sociedade de uma forma mais transparente e evitar os códigos que são normalmente os associados à arquitetura e que causem essa espécie de separação e de dificuldade de compreensão da arquitetura para a sociedade em geral, mas também pode ser um investigador que, através da curadoria, através do desafio de precisar de comunicar com o público, faz uma investigação muito aprofundada sobre um determinado tema. E por isso eu creio que depende muito do público que nós tentamos atingir e dos objetos que nós estamos a lidar. O projeto Petit Folie tinha vários objetivos que se prendiam com diferentes âmbitos. Um deles era de facto que interpelar as pessoas e transformar os sítios que ocupavam e, portanto, mostrar que havia umas arquiteturas que eram efêmeras, que apareciam nos sítios e que os polarizavam. Nós vimos isso particularmente na zona das Fontainhas, com um auditório que foi construído numa plataforma mais ou menos desocupada. Ao fim da primeira ou segundo dia de construção, o auditório não estava ainda pronto e estava totalmente ocupado. Ou aqui mesmo o espaço da FAUP, que tem sido felizmente frequentemente ocupado por pessoas que passam, mesmo alunos da escola. Então tínhamos como objetivo esse levar a arquitetura à cidade, mostrar a capacidade de intervenção de uma arquitetura efêmera e ao mesmo tempo fazer uma experiência, ou seja, investigar a partir do projeto e investigar a partir da experiência. Como é que 6 grupos de alunos híbridos, portanto, entre arquitetos e designers de interiores, com o mesmo desafio, com o mesmo número de peças, reagem e propõem peças altamente distintas. E até como é que são levados pelos tutores. Nós tivemos 6 tutores ou 6 workshop leaders incríveis, o Nuno Melo, o João Cruz, o Paulo Seco, a Soraya Fernandes, a Mariana Sá e o Pablo Rebelo, que pegaram no projeto com metodologias completamente opostas, e isso de algum modo também nos permite pensar como é que o fazer arquitetura, ou seja, o propor arquitetura para um determinado contexto, é simultaneamente uma forma de investigarmos a partir do projeto e, por outro lado, uma forma de produzir arquitetura, porque na curadoria de arquitetura é pouco frequente que se façam encomendas para um determinado local, não é? Que se façam peças site-specific, enquanto na arte é muito frequente convidarmos um artista para fazer uma instalação na sala principal do MAT, que é normalmente o que acontece, porque a sala é gigantesca e, portanto, precisa sempre de uma peça que seja para ali. E essa capacidade de produzir arquitetura a partir da curadoria
também era uma segunda frente que nos interessava, além desta relação que os alunos estabelecem com outras pessoas e com o material, com esta capacidade de construírem, de simularem uma forma, né, de usarem a escala 1 do próprio corpo para pensarem e construírem em simultâneo, numa espécie de laboratório de projeto. Portanto, depende muito do que nós queremos fazer e é ao mesmo tempo muito vasto. Estava-me a lembrar, por oposição, que quando fiz com o professor Marcos Ginoiac a exposição Estúdio de Ginoiac, 10 anos, 10 casas, nós passamos um ano, e o professor Marcos já tinha feito um trabalho muito mais até aprofundado do que eu, mas passamos um ano no arquivo dos arquitetos que fomos expor, a tentar compreender o método de trabalho, a tentar compreender como é que aquelas casas tinham dado lugar a experiências e como é que tinham permitido construir-se a seguir edifícios muito mais complexos. E, portanto, foi um trabalho de investigação, como se aquilo tivesse conduzido a uma tese, por hipótese. E então o nosso trabalho foi pegar nesse arquivo, perceber o que é que poderia ser traduzível de uma forma curta sobre uma produção muitíssimo maior deste escritório, que fazia coisas absolutamente incríveis e diversas, como caravanas, joias, painéis cerâmicos, habitação coletiva, equipamentos, mega teatros. Portanto, era um casal assim, tipo Eames, Charles and Ray Eames. E portanto isso foi um trabalho de investigação. E a seguir só trabalhamos com originais, só expusemos os desenhos que eram de facto os originais e que eram belíssimos e que tinham essa potencialidade. E a ação é muito a mesma, é muito essa da mediação, como dizias no início, mas depende muito do espectro em que estás a trabalhar. E há mil outros, tu podes estar... Aliás, há uma discussão no campo da curadoria que tem que ver com o limite da ação de um curador. E há uma reação recente, pela acumulação crescente de funções, a uma coisa que se chama paracuratorial, ou que é identificado pela Maria Lind como paracuratorial, e que tem que ver com todas as ações que um curador num museu, ou seja, alguém que esteja institucionalizado, que não seja um freelancer ou uma pessoa independente que vai fazendo projetos em diferentes contextos, é que, a certa altura, precisa não só de tratar das coleções, como de organizar a exposição, de pensar um programa paralelo, de gerir fundos, de tratar das publicações, de editar o catálogo, e por isso acaba por ser uma ação muitíssimo alargada em torno de um evento, se quisermos assim, que é a própria exposição. Isto ainda se cruza com o próprio desenho, com a montagem, com o display, se quisermos, que muitas vezes é feito com uma equipa paralela. Portanto, às vezes há uma equipa que faz só o display, que pensa, como aconteceu agora, por exemplo, na Casa da Arquitetura, na última exposição curada pelo Joaquim Moreno, em que os curadores definem uma narrativa e depois há um segundo grupo de arquitetos que tentam materializar, não é? Tornar visível essa narrativa espacialmente, porque é disso que uma exposição trata, não é? A ideia de espacializar uma ideia, não é? Uma narrativa. Mas muitas vezes isso também surge de um modo muito simbiótico e muito automático, e particularmente quando temos muito poucos recursos. Sei lá, a exposição de Ginoiac foi esse o caso. A única forma que nós tínhamos de pendurar umas molduras que tivemos que comprar muitíssimo baratas foram umas correntes, que percebemos que depois é um ótimo sistema de suspensão, mas é uma coisa muito mais bidimensional, é menos interessante do ponto de vista espacial, por assim dizer, não é? Mas são peças distintas. Por isso, o curador tem um range de ações gigantes. Ainda pode ser político ao mesmo tempo, não é? Porque pode chamar a atenção para algo que está a acontecer, por exemplo, no seu contexto, a partir da proposta de uma exposição. Não, acho que é um pouco infinito. Acho que tem muito que ver com o método de fazer, mais do que necessariamente com o objeto que se está a trabalhar. Pegando aqui nestes vários papéis que o curador pode ter, é possível reconhecer no trabalho curatorial um limite da ação para com o objeto? Ou seja, existe alguma fronteira entre o metadiscurso de um curador de forma a distingui-lo com o próprio discurso da obra? Eu acho que isso é fundamental que aconteça. E é uma prova muito grande de generosidade, por um lado, porque quando te pedem ou quando te dão acesso a uma obra de alguém, é uma generosidade imensa tu poderes trabalhar sobre aquilo. Portanto, há uma noção clara de que tu vais dar a ver. É evidente que é a tua perspectiva, não é? E é evidente que a grande questão na curadoria é que é uma narrativa autoral.
provavelmente destacada de uma narrativa histórica, de uma narrativa sequencial, lógica, tipológica, é autoral. Portanto, é o narrador, o curador que propõe um determinado discurso sobre um objeto. Mas eu acho fundamental, e particularmente em arquitetura, em que as coisas não são tão nebulosas ou em que as coisas são mais concretas do que, por exemplo, no campo da arte, é fundamental que o curador saiba que o seu papel é apenas dar a ver. Não é de modo algum sequer competir com o conteúdo da obra ou ver um significado nela que ela possa não ter. Mas eu acho que isto é o que faz uma boa exposição ou uma má exposição, não é? De algum modo. É quando nós percebemos que a obra existe e que a única coisa que acontece é que é uma espécie de tradução, ou mais do que tradução, uma descodificação, por assim dizer. E isto convém também deixar claro que não há aqui um sentido de ser necessário ou ser excessivamente necessário explicar totalmente aquilo que está a acontecer, porque pode, a certa altura, nós não podemos partir do princípio que vamos sempre descodificar para alguém que não vai perceber rigorosamente nada, não é? Até porque, idealmente, se correr bem, a exposição vai ter pessoas que não fazem ideia de como ler uma planta, mas também vai ter muitos arquitetos, que, aliás, uma das grandes questões do meu ponto de vista e das coisas que me interessam a nível pessoal é pensar nesses diferentes níveis ou nesses diferentes layers de complexidade que uma exposição deve revelar, porque o que acontece muitas vezes é que as exposições são feitas para arquitetos e, portanto, só usam os materiais da arquitetura e isso torna-se um bloqueio, não é? Torna-se inviolável, não consegue passar para o público em geral. Mas também não podemos, ou digo eu, acho que não é de todo interessante pensarmos e nivelarmos por baixo, não é? E pensarmos, ok, agora vamos explicar como é que esta planta funciona, porque as pessoas que cá vêm ver não conseguem compreendê-la. Porque isso, de algum modo, retira a densidade que o próprio objeto exposto, ou que a própria obra encerra, porque a interpretação de quem visita é um dado muito importante na exposição. Não é? Já não estamos no século XIX em que há uma forma de expor e que o observador é considerado um sujeito passivo. Não é? A exposição é ativada pela própria visita e, portanto, a obra tem que estar, o objeto tem que estar na relação muito direta com quem a vai apropriar. E por isso é difícil, essa pergunta que colocas é muito interessante porque é muito difícil definir o limite. Mas eu acho que esta questão da generosidade e da gratidão e do respeito pelo que com o que se está a manusear é o que de alguma forma nos ajuda a balizar a nossa ação num campo como este. A professora fala muito de exposição de arquitetura e exposição de arte. Existem diferenças e se sim revelam se são visíveis? Existem imensas diferenças, aliás, eu acho que isso é uma das primeiras grandes questões porque que já milhares de pessoas escreveram sobre o assunto, que tem que ver com quando tu expões um objeto de arte, expões um objeto final, em teoria. Quando expões arquitetura, expões sempre uma representação da mesma. E essa é a diferença cabal. O que acontece depois é quando expões uma planta e dois cortes, uma perspectiva do arquiteto, estás a expor um original, mas que não deixa de ser para a arquitetura processual, embora possa ter valor de obra de arte, não é? Possa ser considerado equivalente a uma pintura. Aliás, eu lembro-me que o Pedro Gadanho dizia que no MoMA, às vezes a única forma de fazer com que as pessoas se interessassem ou de maneira que as coisas se pudessem cruzar era ter um desenho de Corbusier ao lado de um outro desenho de um artista, mas que depois era muito complicado medir o peso relativo dessas duas imagens, porque, como é evidente, um desenho de arquitetura não consegue competir ao mesmo tempo com uma pintura ou com um trabalho de arte de alto nível. E, portanto, a questão da representação é um clássico. Tanto que há um ceticismo gigante face ao papel dos curadores de arquitetura, que em Portugal, então, é uma discussão que tem 20 anos e parece que cada vez que se fala sobre o assunto há sempre alguém que diz mas porquê que não é um comissário? Qual é a diferença? Porquê que agora vocês todos querem ser curadores? E agora há curadores do Spotify e curadores dos restaurantes, e curadores no Pinterest, porque implica essa ideia de seleção, não é? De uma seleção que é autoral, de algo que alguém diz, ok, eu acho que este conjunto de coisas traduz aquilo que eu quero dizer. Há essa questão da representação como primeiro ponto e que faz com que se desconfie à partida de tudo aquilo que é a exposição de arquitetura e se desvalorize no sentido de nunca ser equiparada à visita e à experiência da própria arquitetura. O que eu creio que é preciso pensar no segundo nível é que a experiência de uma exposição de arquitetura é uma experiência de arquitetura em si, independentemente do seu conteúdo.
E eu acho que nós temos que pensar que uma exposição não é um livro posto numa parede, não é um conjunto de páginas que se põe numa parede ou que se imprimem nos painéis colados em capa lã. Tem que ser outra coisa, não é? Tem que ser essa experiência colocada em primeiro plano. Mas há muitas mais diferenças. Por exemplo, a questão das folies. Muitas vezes as exposições de arquitetura as exposições de arte permitem criar arte. E é muito raro que as exposições de arquitetura permitam essa mesma criação. Um dos exemplos que me é mais querido foi desenvolvido pelo professor Manuel Graça Dias, que também me é muitíssimo querido, em 2005 para a Bienal de São Paulo. Ele propõe que 5 escritórios de arquitetura façam 5 projetos para escolas em África. E o que ele vai expor em São Paulo são essas 5 escolas, com a perspectiva e com o objetivo de que elas possam vir a ser construídas. Portanto, há uma proposição grande, uma construção de futuro, que é algo que, tendencialmente, nas exposições de arquitetura não é frequente. Nós pomos sempre, ou damos a ver arquivos, espólios, ou um trabalho sobre uma obra, ou mesmo uma questão temática. As exposições temáticas que permitem colocar obras e arquitetos em relação são sempre sobre uma tipologia, sobre um determinado problema contextual e portanto, esta questão de propor no futuro, que a arte faz há muito tempo e de uma forma muito frequente, para nós não é assim tão frequente, mas é um aspecto muito interessante nesse sentido. E depois também temos outra possibilidade, que é expor uma obra dentro da própria obra, que é uma coisa que a arte tendencialmente também não faz, não é? Porque não tem esse lugar da representação. Portanto, essa principal diferença faz com que, ao mesmo tempo, seja muito interessante, ou possa ser muito interessante, este trabalho com a ideia de representação. Até porque, em boa verdade, isto também foi discutido ao longo do século XX, muitas vezes o trabalho do artista, e era altamente criticado a propósito do modelo do White Cube, destes museus completamente isolados da realidade, uma espécie de bolha artificial, era que o trabalho que tinha sido produzido por um artista num determinado contexto era completamente alienado da sua real identidade quando posto dentro de uma caixa branca. E, portanto, esta discussão do contexto, e não da representação, mas deste paralelismo, desta nova construção de um olhar, que é uma peça isolada num museu completamente branco, ou uma peça ao monte nas galeриas de exposição do século XIX, em que tínhamos uma parede totalmente preenchida, também coloca essas questões daquilo, do limite da identidade de uma obra de arte. Se estamos a falar mais facilmente de uma pintura, se o limite é a moldura. Mas quando, por exemplo, na arte se começam a fazer instalações e a considerar que o visitante é o centro da exposição, é esse agente que ativa e que torna possível, quando o Hélio Oiticica começa a fazer penetráveis e pede às pessoas que se descalcem, que atravessem na areia e passem no meio de estruturas e que vistam os parangolés, começamos a aproximar os dois campos, não é? Porque a arte também constrói experiência espacial e toda essa evolução, essa forma de tratar a arte na relação com o seu contexto expositivo, acaba por vir, de algum modo, dar ao mesmo sítio ou convergir para as experiências que saem deste lado mais experimental e experiencial da exposição de arquitetura. Eu acho que não queria dizer mais alguma coisa sobre isto, mas não estou a lembrar. Mas sim, acho que esta questão do futuro e a questão da representação, para mim, são duas questões em que as duas áreas têm imenso a aprender entre si. Aqui também pegando noutra coisa que a professora falou, será correto afirmar que a curadoria também pode assumir um papel ativo na sociedade? Por outras palavras, reconhece que as exposições podem ser usadas enquanto instrumentos de discussão e comunicação, que remetendo para o Pedro Gadanho, ou seja, as exposições assumirem-se como uma nova crítica. Absolutamente, absolutamente. Eu acho que essa é aliás, eu acho que o Pedro dizia precisamente que a curadoria é nova crítica há 20 anos e foi fuzilado numa ação que tivemos em Lisboa, porque os críticos se sentiam ofendidos, dizendo que então se os críticos já cá existiam e já se fazia crítica antes de fazer curadoria, porque agora a curadoria está a advogar para si essa capacidade. Mas é evidente que sim, para começar, porque é um ato profundamente crítico, o da seleção. E depois, porque, ao contrário também do que é muito frequente pensar-se, montar uma exposição não é pegar nos desenhos e nas maquetes que alguém faz ao longo de um projeto e expô-los numa sala. Implica de facto pensar qual é o circuito público, o que é que vai aprender,
qual é o primeiro nível de informação, como é que as coisas se podem relacionar, como é que espacialmente nós podemos provocar relações entre edifícios. Portanto, esse lado de transformação do universo em algo que se experiencie, que se compreenda, é fundamental na sociedade. E há muitas exposições que são, por exemplo, o resultado de concursos públicos. Ou eu estava a lembrar-me de uma discussão dessas em Lisboa, de uma das últimas intervenções na cidade. Eu não me estou a lembrar agora exatamente do nome das pessoas envolvidas, o sítio exato, mas é um exemplo muito claro. Há o projeto de um jardim, ou seja, há a ideia de lançarmos um concurso para fazermos um jardim na cidade, e há uma exposição das propostas que vão à discussão. Portanto, há um conjunto de selecionados e é dado a ver às pessoas as propostas que foram selecionadas antes de chegarmos a uma solução final. Portanto, nesse sentido de envolver a comunidade, ou de propor, por exemplo, de pensarmos que vamos fazer uma intervenção num sítio, mas vamos fazer um teste primeiro, não é? Vamos fazer uma instalação efêmera nesse sítio, perceber como é que as pessoas reagem a ele, ouvir as pessoas que estão nesse local, e isso acontece muito mais facilmente se houver um trigger, não é? Se houver algo que pode ser, de facto, uma instalação efêmera, que interpela as pessoas e que as faça visitar, experienciar, que permita falarmos com elas sobre aquilo que está a acontecer. Portanto, é uma maneira de chegarmos a alguém de um modo mais efetivo do que lhe darmos um folheto para a pessoa ler, não é? Portanto, obrigá-las a esta experiência, obrigá-las no sentido, se calhar tivesse o Virgínio Moutinho, dizia que nós éramos muito, que os arquitetos têm esta coisa de achar que vamos dominar o mundo e controlar o movimento das pessoas, mas é no sentido de as interpelar, e de forçar esse contacto, por assim dizer. Portanto, eu acho que a curadoria é fundamental como elemento central de comunicação, particularmente numa altura em que a experiência é cada vez menos física. Eu não sou nada derrotista, não acho que agora o futuro seja tudo péssimo e que as pessoas andem agarradas aos telemóveis, mas este individualismo, a questão da ausência de contacto, da não ocupação do espaço público por insegurança, depois por preguiça, depois por rotina, depois por... É algo difícil, porque se perde democracia, não é? Porque se perde essa capacidade de diálogo no espaço urbano, e nesse sentido eu acho que a curadoria da arquitetura tem uma capacidade gigante de provocar, de ser um agente de mudança, ou de provocar uma circunstância para que esse encontro aconteça. E pegando agora num outro ponto, considerando a sua dissertação de doutoramento intitulada de Expor a Arquitetura Portuguesa, Estratégias Curatoriais do século XX, considera pertinentes os conceitos e técnicas expositivas já existentes? Ou pensa que nos dias de hoje seria mais relevante propor novas formas de expor e apresentar as obras ao observador? Se falamos em estratégias dominantes, ou seja, o que é frequente numa exposição de arquitetura, eu acho que estamos muito atrasados nesse sentido, particularmente porque nos anos 50 e 60 em Portugal aparecem um conjunto de displays e de formas de expor, muito a partir até de arquitetos designers do design e das exposições internacionais, que exploraram imensos aspectos do display e desta forma de fazer, que entretanto foram um pouco voltadas a ser esquecidas. E justifica-se porque nesse período essas exposições eram financeiramente muito musculadas, e hoje, para fazer uma exposição de arquitetura, com exceção, sei lá, de Serralves e da Casa da Arquitetura, e às vezes, não há um fundo, e fazer uma exposição de arquitetura é uma coisa cara. E já nem estamos a falar necessariamente de termos seguros para transportar ou para expor originais, porque então aí é caríssimo. Mas mesmo do ponto de vista da construção da exposição, é uma atividade cara. E como é cada vez mais frequente, tende-se a fazer cada vez mais low cost, logo explora-se menos. E acabamos a pendurar originais em molduras de IKEA em correntes na Galeria de Exposições da FAUP ou na Ordem em Bérgamo. Ou a fazer vídeos para expor na China, porque não havia como levar a exposição até lá de outra forma, que não fosse essa de arranjar 4 televisões lá e pedir para as montarem nas paredes e filmarmos aquilo que nós queríamos expor. Não é? Estou a falar da exposição que fizemos em 2015 para Shenzhen, para a Bienal de Shenzhen. Pusemos o CISA e os alunos da FAUP de vários anos a conversar sobre o tema da Avenida da Ponte, à frente das maquetes, a mostrarem os projetos, como se eles estivessem na China, mas era a única forma que nós tínhamos de produzir uma exposição em 2 meses e levá-la para a China com os fundos disponíveis. E eu também considero que
que a tecnologia e esta coisa das pessoas e dos smartphones e da interatividade tem imenso potencial para uma exposição de arquitetura. E não falo só de um QR Code, mas há muitos museus, e particularmente museus que se reinventaram recentemente, que estão a usar mesas interativas, ecrãs, espaços imersivos, óculos tridimensionais, que permitem uma exposição mais rica, uma experiência mais rica. Eu não creio que esse seja o único caminho de todo. Eu sou muito analógica em muitos aspectos, mas acho que é possível nós combinarmos esses dois mundos e, por exemplo, tornarmos a questão da experiência do edifício, ou simularmos a questão da experiência do edifício de uma forma mais imersiva, mais interessante. E se existe essa tecnologia, claramente está da realidade aumentada, da realidade virtual, que está em todo lado, porque não trazê-la para uma exposição de arquitetura? E isso está a dar os primeiros, não é que esteja a dar os primeiros passos, mas do ponto de vista do público em geral e das exposições assim mais mainstream, está a acontecer com, sei lá, estas exposições de Van Gogh, que tem viajado pelo mundo inteiro, que esteve na Alfândega, que eu acho que ainda é uma experiência muito embrionária, que podemos dizer que é um bocadinho infantil na forma como nos põe a obra de arte, mas é ao mesmo tempo esta ideia de ser um espaço lúdico e de permitir que as pessoas mais facilmente queiram ter contacto com a arte, porque vão experienciar o campo dos maluqueiros, dos girassóis, melhor dizendo, Van Gogh, que vão andar pelo teto inteiro. Essa quebra de barreiras, ainda que seja feita à custa, provavelmente uma quebra de densidade, eu acho que é importante que aconteça, porque nós ainda estamos muito longe. Os museus ainda lidam com uma dificuldade gigante de levar as pessoas até lá. E isso não se faz só com exposições mainstream, não é? Com Jonas Vasconcelos em Serralves, não tem que ser assim, mas precisa provavelmente de pensar que precisa de abrir um pouco mais esta erudição, este lado mais erudito e mais institucional daquilo que é uma visita à exposição, para experimentar outros métodos. Portanto, eu acho que pensarmos que as exposições precisam de ser lúdicas e precisam de ser imersivas é uma forma bastante interessante. Há muitos exemplos interessantes que já aconteceram em Portugal e que acontecem em todas as edições, por exemplo, da Bienal de Veneza. Acho que é um sítio incrível para que essas coisas todas se coloquem e essas experiências se façam. Estava-me a lembrar, por exemplo, que o pavilhão que ganhou o Leão de Ouro em 2016 era o pavilhão da Suíça, e era uma crítica ao anonimato tremendo da construção na Suíça, porque era tudo branco, todos os rodapés eram da mesma forma, todas as casas tinham o mesmo aspecto, esta coisa da arquitetura contemporânea ser em absoluto, ser completamente estandarizada e pouco pessoal. E o que eles fizeram foi um pavilhão que simulava um apartamento, mas em que a escala dos espaços, das portas, dos armários mudava constantemente. E não só ganhou o Leão de Ouro, porque de facto era usar a arquitetura para fazer representação dela própria e não o processo inverso. Então tu entravas numa sala aparentemente normal e tinhas uma porta com 1,5 metros, tinhas que baixar. Portanto, havia esta ideia muito física de experienciar o espaço e a única forma que eles tinham de fazer uma crítica grande ao que estava a acontecer. Portanto, era lúdica, era profundamente eficaz, porque era uma crítica ao mesmo tempo, e teve uma capacidade de ação gigante. E, portanto, a certa altura, eu acho que uma Bienal não tem que mostrar os últimos projetos que foram feitos no país, para começar, porque essa lógica dos países já não faz muito sentido, e depois porque isso está tudo no Arkleyli, mas se calhar é interessante explicar quais são as questões que a arquitetura daquele país, no caso, porque são pavilhões de países, enfrenta, e no caso eram desses, não é? Era pensarmos que os arquitetos agora fazem habitação coletiva na Suíça sempre igual, e isso é um problema para a arquitetura, e foi mostrada para arquitetos, e não só, porque fartei-me de ver as pessoas absolutamente entusiasmadas e surpresas em constância, porque tudo era estranho, era como se fosse uma Alice no País das Maravilhas, mas transformada numa crítica a sério. Portanto, este lado mais lúdico e interativo não quer nunca, no meu ponto de vista, ou não pode não querer, a perda de, querer dizer, a perda de interesse, a perda de complexidade do discurso, a perda de densidade ou a perda de erudição. É uma coisa que os arquitetos também têm imenso receio, quer-me parecer. Tendo em conta aquilo que a professora já comentou neste momento, talvez esta questão venha de um pensamento um pouco mais pessimista. Relativamente ao futuro, e tendo em conta o avanço tecnológico e o acesso, digamos, ilimitado, fornecido pela internet, irão as exposições e museus entrar em vias de extinção ou prevê um futuro diferente para as exposições, sejam de arquitetura, como a Bienal e a Trienal, ou sejam de arte?
Eu diria muito pelo contrário, porque a questão do excesso de informação faz com que surjam os tais curadores de tudo que seja plataformas. Porque vocês, quando vão à procura de um restaurante no Porto, precisam de ir procurar os 20 melhores restaurantes no Porto, não é? Ou de haver um ranking qualquer que vos diga que aquele pode ser o sítio em que vocês podem querer ir. E o que os museus fazem e o que os investigadores fazem é, de algum modo, introduzir aqui uma seriação, uma hierarquia, uma validação de algum modo. Isso também pode ser problemático, aliás, isso foi bastante discutido também a propósito da polémica do IQ, que era, afinal, uma obra de arte só tem validade quando entra no Museu Branco, não só tem validade quando entra na galeria. Isso é uma questão profundamente política, que está baseada em imensos lobbies, interesses, e que não é democrática. Não é? Portanto, o acesso à informação e o excesso de informação é uma atitude muito democrática e muito importante, porque toda a gente tem visibilidade, mas eu acredito que as pessoas precisem e queiram perceber num mundo completamente gigante como o podem ler, não é? Como podem chegar, como podem encontrar 3 coisas que achem interessantes num campo gigante. E daí, e se calhar, o papel autoral do curador é muito importante, porque se reconhece, ou tendencialmente, se o trabalho for bem feito e se as coisas forem sérias, e se a pessoa for séria também, de algum modo, reconhece que há uma tentativa de mostrar, de gerar uma amostra de um conteúdo que é mais interessante, ou que pode ser mais interessante por algum motivo. Ou seja, não quero isto dizer que se escolhem os 10 melhores projetos de 2020, mas podem-se escolher, até porque eu acho que a questão é mais interessante, se for colocada de outro modo, que é, podem escolher-se os 10 projetos mais paradigmáticos de uma determinada questão ou na resolução de um determinado problema. Não estamos aqui a fazer rankings e top 10, nem se isso o ArcDaily faz, todos os prémios online fazem, com votações do público e com votações dos júris. Mas não deixa de ser uma espécie de júri, né? No sentido de decidir o que é que interessa mostrar e o que é que interessa colocar em confronto, ou colocar em relação. Né? Que obras que podem aparentemente não ter que ver, porque não seguem o mesmo programa, não têm a mesma função, não são tipologicamente equivalentes, que obras é que se podem pôr a dialogar? E, portanto, eu acho que os museus e as galerias são absolutamente fundamentais no futuro. E particularmente no universo em que a informação corre a tal velocidade e sem filtros, aliás, ou com os filtros que não são os desejáveis, não é? Profundamente políticos, a criação de esta coisa da opinião ser válida de toda a gente faz com que o universo dos factos e daquilo que é ou que podem ser a verdade, não é? Com muitas pinças, usando esta palavra verdade, sejam de algum modo mais sólidas e mais sérias, não é? Porque é muito fácil nós termos sempre toda esta universo das fake news, das contra-informação, das coisas não serem analisadas e pensadas com algum detalhe, não é? É muito conhecido aquele caso de um restaurante em Inglaterra que esgotava constantemente com preços altíssimos e foi um restaurante que nunca existiu. Porque online se conseguiu montar toda uma história de que existia o restaurante, fizeram-se as melhores reviews, montaram-se fotografias e o restaurante nunca existiu. Portanto, este é um risco imenso, não é? Deste mar imenso de informação. E eu acho que os museus e as galerias têm um dever que é de ajudar a cristalizar, a filtrar, a tornar evidente, a investigar, a pôr em causa toda esta turbilhão de informação na qual nós vivemos. E é preciso nós termos algum sítio a que nos agarrar no meio desta profusão de informação constante. E eu acho que os museus e as galerias são absolutamente fundamentais e acho que têm muito futuro, assim espero. Já como uma questão totalmente diferente e como última, para finalizar o podcast, e num género de conversa para com estudantes, para todos os jovens e futuros arquitetos que disponham de um interesse na área da curadoria, tem algum conselho sobre qual o primeiro passo a seguir? Haverá necessidade de formar especialistas nesta área? Difícil. Não tenho clara uma opinião sobre isso. Mas vou dizer-te o que penso, que pode ser contraditório. Eu creio que é preciso haver uma formação específica. Não que alguém seja só curador, mas alguém que desenvolva um conjunto de sensibilidades e de ferramentas para poder usar o lugar da curadoria, ou este ato de curar, de uma forma informada e eficaz. Existem cursos de curadoria no país já, em Coimbra, por exemplo, no Colégio das Artes,
Houve a tentativa de abertura de um curso de curadoria na Faculdade de Arquitetura em Lisboa que não vingou. Na ESAD também creio que isso aconteceu. Há um curso de curadoria milionário em Veneza todos os anos no verão, que temos propinas altíssimas, que eu não sei se chegou alguma vez a acontecer. Sei que abriram várias edições, mas não sei, confesso que não sei se de facto aconteceu. Portanto, eu acho que existe essa necessidade, mas no sentido de fazer crescer uma determinada sensibilidade e de desenvolver algumas ferramentas. Apenas por isso. Acho que qualquer pessoa que queira ingressar neste universo tem que perceber que há vários caminhos. O primeiro é este institucional, ao qual só se acede com alguma experiência que não seja o institucional. E, portanto, o Enzo Richarlist, um dos curadores vedetas no mundo, apareceu um meme ainda ontem sobre isso, dizia que a primeira exposição que fez foi na cozinha dele. E que é histórica, é uma exposição histórica da curadoria de arte. Portanto, há precisa de existir esta vontade e esta curiosidade para discutir um assunto. E tem que haver a pertinência do assunto. Portanto, pode ser... Aliás, a Centro Estudantes tem feito algumas destas coisas de um modo muito interessante, na trazer uma discussão de um assunto à baila e, portanto, fazer a experiência. Eu acho que precisa de ver muitas exposições. Acho que esse é o maior conselho, da arte e da arquitetura e não só. Acho que precisa de aprender de todas elas e de pensar a quem é que quer dizer alguma coisa. Se quer dizer aos pares ou para quem é que está a fazer a exposição de arquitetura. E ter essa consciência, eu acho que é o que faz, ou que determina muitas vezes a qualidade de trabalho de um curador. É ter a consciência de que se está a falar para um determinado conjunto de pessoas. E ser muito curioso. Mas isso eu acho que é um conselho, seja para quem for. Não é? Esta vontade de consecutivamente descobrir ou confirmar ou pôr em causa tudo aquilo que nós vamos aprendendo e tudo aquilo que vamos sabendo. Eu creio que não é um sítio... Eu acho que é um sítio absolutamente apaixonante, que implica sempre, como na arquitetura, não é? Estarmos dependentes de alguém que vai pagar o nosso projeto, mas também acho e a história da arte comprova isso, que muita da inovação e muitas das experiências bem-sucedidas foram feitas a partir de equivalentes a cozinhas de alguém, não é? A partir de projetos completamente não institucionais que aparecem numa rede de espaços totalmente secundários da cidade e que depois se revelam muito relevantes no futuro. Portanto, eu acho que é ver muito, desenvolver sensibilidade e experimentar. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada.